Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. Nosso episódio de hoje é com a doutora Ana Carolina. Ela é procuradora-geral do estado de Mato Grosso do Sul. O interessante é que, além de ela ter diversos conhecimentos sobre administração pública, sobre direito tributário e outras tantas competências, ela também tem um conhecimento muito importante sobre o tema das PPPs e das concessões. Nós conversamos com ela sobre a organização das procuradorias para atender essa agenda de concessões e PPPs, como ela tem feito essa organização dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Conversamos sobre a reforma tributária, sobre como isso pode impactar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos já celebrados por Mato Grosso do Sul, que tem um portfólio enorme de projetos de PPPs e concessões que é conduzido aí pelo Escritório de Parcerias do Estado, sob a batuta da doutora Eliane Detoni. A gente conversou também sobre arbitragem, sobre resolução de disputas e outras tantas coisas. Esse episódio tá muito gostoso, ficamos com um gostinho de quero mais e você também vai adorar, eu tenho certeza. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Ana Carolina Ali, que é procuradora-geral do estado de Mato Grosso do Sul. Esse estado vem protagonizando diversos capítulos importantes no tema das PPPs e das concessões. E também, por méritos da doutora Ana Carolina, um capítulo importante também na reforma tributária do Brasil. Aliás, eu sei que teve muito protagonismo das suas conversas, das suas interações. Então, Ana, muito obrigada por você fazer parte desse episódio nosso aqui hoje e aceitar nosso convite de compor os astros do Infracast. Muito obrigada, viu? Eu que estou muito feliz de estar aqui. Isadora, acompanho você, o Fernando, há um tempo esse trabalho. E genial essa ideia de trazer o trabalho da advocacia pública estadual, dos procuradores, para esse bate-papo, para a gente compartilhar aí. Muito bom. A gente tem alguns episódios com procuradores e com procuradorias. É super legal porque ter o olhar, né, das procuradorias é sempre muito edificante. A gente, aliás, tem uma rede de ouvintes que são procuradores também. E eles gostam quando as carreiras, né, vêm e contam um pouquinho sobre as organizações e sobre o protagonismo mesmo, né, das procuradorias. Uma coisa que eu brinco é que as procuradorias, elas permanecem, né? Os procuradores, eles são agentes de Estado. Uma atividade de Estado, é isso, uma política de Estado, né, que a gente atua e ajuda com que ela se realize. Exato, e para as PPPs isso é muito importante, porque vocês têm um legado e vocês transferem esse legado a despeito das mudanças de governo. Para começar o nosso bate-papo, Ana, conta um pouquinho para a gente como que você, né, procuradora-geral do Estado, tem organizado as cadeiras dos diversos procuradores, enfim, para essa agenda de PPPs e concessões. Acho que a grande mudança que nós vivemos lá no Estado, Isadora, foi a criação do Escritório de Parcerias Estratégicas. E é liderado por uma pessoa ímpar, né, que é a Eliane Detoni. E esse escritório responsável pela estruturação de todas as parcerias do Estado, né? E aí demandas de obras, serviços, de alta complexidade. Essa unidade vem em grande expansão. E a Procuradoria deixou de estar tão distante. Então, a gente passa a atuar dentro do escritório de parceria estratégica. Então, foi criada uma unidade que a gente chama de Coordenadoria Jurídica da PGE no EPE. E ali o nosso corpo de procurador, assessor, né? E quem lidera esse time é o Carlos Fabrício. Um apaixonado também na área, e eu participo pelo conselho. Então, as decisões mais estratégicas, né, nós temos ali vários secretários e a Procuradoria também participando das decisões quanto à carteira de projetos. E eu acho que o grande diferencial é que a PGE deixa de falar só ao final. Então, a gente participa desse desenho desde o início, né, da modelagem, das consultorias e também do próprio contrato.
né? A gente tem um olhar aí, arbitragem, recentemente tivemos um grande debate sobre isso. Acho que ainda um pouco tímida a participação da advocacia pública na arbitragem. Eu fiz um levantamento de todas as procuradorias. Nós já temos a resolução do cadastramento dessas câmaras, mas todos os contratos vêm com essa previsão, né? São contratos de longo prazo, a gente quer evitar a judicialização, ninguém ganha com ela. E esse é um ambiente que também a coordenadoria da PGE tem atuado e participado para levar para a arbitragem, quando necessário, alguns temas. Vamos falar um pouquinho, né, sobre arbitragem. Eu acho que esse é um tema, enfim, que tem permeado mesmo, como você disse, os contratos de PPPs e concessões. Eu acho que é uma tendência que a gente até importou de fora, mas acho que ela foi realmente se tornando cada vez mais comum aqui nos nossos contratos. E, de fato, acho que as procuradorias, elas têm um grande protagonismo, tanto na conformação das cláusulas contratuais, né, dos acordos arbitrais que eventualmente possam ser feitos, quanto também na solução dos conflitos, né? Quer contar um pouquinho para a gente? Isso, a gente editou uma resolução para realizar o cadastramento, inclusive, das câmaras que podem participar, né? Acho que o melhor modelo é você não trazer dentro da própria estrutura a Câmara de Arbitragem da Procuradoria, embora a gente tenha a nossa solução de conflitos ali para diversas outras matérias, mas para que tenha uma imparcialidade mesmo, então a gente faz o cadastramento, é uma Câmara externa, e são os requisitos que são preenchidos, e ali as partes elegem, né, escolhem dentre aquelas cadastradas para atuar quando necessário para a solução, pacificação daquele ponto do contrato e evitar que seja levado ao judiciário. Isso tira uma burocracia, né, da escolha da Câmara, né, porque você não precisa fazer, por exemplo, licitação para escolher, enfim, da parte do Estado quem seria o árbitro para, enfim, resolver um determinado conflito, né? Otimiza, as regras já estão postas previamente, uma resolução publicada, enfim, em outros estados, São Paulo já tem, né, e isso já vem sendo replicado em várias procuradorias. E o tema, falando ainda em solução alternativa de disputas, o tema das dispute boards, comissões de técnicas, em especial nesses contratos de PPP e concessão, costumam ser algo muito relevante, né? E a gente, vocês têm talvez o contrato, eu diria que é o principal contrato, e hoje acho que é o único, que é o de Infovia Digital, né? É uma grande inovação de internet universalizada para o Estado, e por ser inclusive um tema super técnico, né, que é tecnológico, né, ele naturalmente vai enfrentar uma série de questões. Então, um pouquinho como que a PGE vê esse tema das dispute boards e também o tema do verificador independente, que tem sido utilizado para talvez evitar o conflito nessas situações. Todos os editais a gente já entende aí a importância do verificador independente, acho que um diálogo importante com a agência de regulação, nossa também nesse sentido, e é mais um importante ambiente, né, o dispute board. Eu acho que eu não consigo te relatar uma experiência vivenciada, Fernando, mas é um caminho posto, e a Infovia Digital, como você traz, a tecnologia, enfim, o conhecimento específico ali, né, dessa cabeamento de fibra ótica em mais de 7 mil quilômetros, né, no estado, interligando ali os 79 municípios. Então, também uma facilitação do acesso ao serviço com verdadeira conexão, né, Wi-Fi nas praças. Então, uma expectativa aí de melhoria da nossa prestação de serviço em hospitais, em escolas, em todos os ambientes, secretarias, né, e também uma cooperação com os municípios, né? Porque estado e município, as pessoas vivem nos municípios, né? A gente presta todo o serviço via unidades estaduais, mas o dia a dia ali dos municípios é muito importante. Eu acho que essa conexão vai fazer toda essa diferença. É muito bacana quando a gente vê estados que têm células fortes, né, de fazer projetos de PPPs, como é o caso do escritório, né, com a Eliane Detoni, nossa super querida, fofa, tem até um episódio dela aqui, alinhados com as procuradorias, né? E muito legal também esse esforço de você ter lá um Carlo Fabrício, que é incrível também. E não só isso, né, Ana? Você também. Além de ator.
além de um Além de ator. Vamos revelar aqui. Gostei, E a Fernando. Procuradoria da Bahia tem o Procuratores, se eu não me engano. Verdade, a gente começou o Asas agora, que é leitura, o nosso leitura, vocês projeto estão mais Clube de tímidos. Asas. E a gente quer chegar aí, acho que o Carlos já fica a dica para ele, né? O meu sonho é ir Procurador. numa peça do Carlo. E Ele eu é falo já pra ele. É sensacional. maravilhoso, né? É E mais talentoso ainda que ele é a filha dele. verdade. Que é atriz Que além também. de ser atriz, canta, Canta. dança, faz musicais, enfim, é isso. Mas muito bacana isso, e não só isso, né? A Ana, além de saber tudo sobre o Estado, né? Porque o procurador-geral, ele precisa saber tudo, né, Ana? Você precisa saber tudo. Ela tem uma especialização em PPPs também, foi minha aluninha. Fui e muito instigada e inspirada pela Eliane Detoni e pelo Carlo, né? Então, foi um momento muito difícil para mim conciliar várias pessoas, porque à época eu estava na consultoria legislativa, ainda não estava como procuradora-geral, mas um ambiente também muito demandado, interlocução do executivo com o legislativo. Mas eu me apaixonei muito pelo tema, pelas demandas legislativas que o escritório reportava para a consultoria legislativa, né? Sim. Então, inclusive, foi feita toda uma reestruturação da parte legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, consolidando a lei das parcerias, né? O programa, o nosso próprio programa de parcerias, com uma legislação moderna, super atual. Então, tudo isso nos levou a querer estudar um pouquinho, e o MBA foi uma parte bem importante da nossa vida acadêmica como profissional. Eu ia falar justamente isso, como foi tranquilo fazer a modernização legislativa do Estado, né, tendo aí um olhar da Procuradoria tão profissional sobre os temas, porque são temáticas inovadoras, né? E acho que é o Estado que inovou primeiro numa legislação sobre parcerias que já trouxe, inclusive, verificadores independentes, já trouxe as comissões de acompanhamento, fases, né, inversão de fases, arbitragem, trouxe tudo, né, Ana? E foi tranquilo passar isso na Procuradoria, porque, né, ali do lado da Procuradoria você tem alguém que conhece das temáticas, que entende a relevância, então realmente foi muito diferenciado. Especialização é isso, né, Isadora? Acho que você está falando. E os conflitos hoje, as matérias, os temas são cada vez mais específicos, são mais complexos. Então, a gente tem apostado muito em especialização nos assuntos, no sentido macro, eu uso a palavra, e aí os colegas focados. Então, a gente que está na gestão precisa dessas pessoas, esses pontos focais, os núcleos duros de cada matéria, muito bem estruturados, né? Isso te fortalece para dar voz a esse trabalho, que é coletivo. Mas, Ana, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque a Isa fez aqui na nossa introdução o tema da reforma tributária. A gente queria entender um pouquinho como tem sido esse papel do Estado de Mato Grosso, da Procuradoria, na construção do Sul. Mato Grosso do Sul. Lá, eles faziam um grito, Fernando, se você estivesse a ouvir lá no auditório. Nossa, ia ser vaiado. Do Sul! Mato Grosso do Sul. E os meus amigos de Mato Grosso, que inclusive o governador vai estar aí semana que vem. Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Roda o VT. Como que está sendo esse tema da discussão da Procuradoria, a Procuradoria junto com o tema da reforma tributária, né? Eu, enfim, tenho acompanhado esse tema e até sou relatora dele no Compeg, no Colégio Nacional, né? E participo de outros grupos, mas o que a gente sente? Que tem muito tributarista e não tem administrativista. Então, esse tema ficou um pouco debatido no âmbito do desenho da emenda e dos PLs. Então, a emenda passou, enfim, já temos a emenda constitucional 132, né, de 2023, e ela traz um dispositivo, que é o artigo 21, tratando desses contratos de longo prazo, dos ajustes que devem ocorrer em razão da instituição do IBS e da CBS. Uhum. E aí a gente rememora o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é outra norma constitucional, e vem os PLPs para regulamentar esse dispositivo. E para confecção aí dos projetos, dos anteprojetos, o Ministério da Fazenda criou
um grupo, né, de trabalho aí, e nós tivemos a oportunidade de participar com outros colegas do grupo de assessoramento jurídico, e dentre vários GTs, foram constituídos vários GTs, teve um GT específico dos contratos de longo prazo, né, e a repercussão dessa alteração do sistema tributário nacional nesses contratos. Então, tem o PLP 68, que é o primeiro projeto que regulamenta a emenda 132, que alterou a nossa Constituição Federal acerca desses novos impostos e contribuição, e ele ainda está em tramitação. Ele já foi aprovado na Câmara e ele seguiu para o Senado, está no Senado, há uma grande expectativa que dia 9 agora tenha a leitura do relatório e dia 11 tenha a votação, né? E ali ele tem um capítulo que trata dos contratos de longo prazo, da proposta de se repactuar para trazer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que vai ser afetado por essa alteração na carga tributária, né? É um procedimento que busca ser ágil, então ele era prazo 120 dias, agora, se não me engano, consta já 90 dias na última versão dessa proposta. Ele vai ter um tratamento prioritário na administração, o pedido de alteração em razão do impacto da reforma, e ele pode ser de ofício pela administração quando a gente identificar que haverá uma redução da carga tributária naquele contrato, naquela prestação de serviço. Ou solicitado pelo contratado quando houver, ele vai ter que demonstrar, trazer estudos, um aumento da carga tributária. E o que é interessante é que tem um dispositivo que diz, olha, mesmo que tenha alguma cláusula que fale que eventual alteração da legislação não daria o direito, como se estivesse na matriz de risco já do contratado, às possíveis alterações legislativas que impactam, ainda assim ele terá direito a pedir a revisão em razão da reforma tributária do consumo, né? Então, isso traz uma garantia aí, mas isso para os contratos já assinados, né, anteriormente à entrada em vigor dessa lei que a gente está falando, provavelmente deve passar na semana que vem. Mas os efeitos dessa reforma só passam a vigorar a partir de 2033, não é isso? 2033 acaba o ICMS, mas há uma transição, Isa, e aí já na transição, começa com a CBS, subsequente o IBS, as alíquotas vão ser gradativamente aumentando e vai saindo o ICMS, o ISS e os tributos federais, mas a gente já tem 2026, 2027, alterações. Então, durante essa transição, a gente já vai ter que olhar para esses contratos e buscar o reequilíbrio, né? Trazer as informações para a administração, para a repactuação. Porque esse horizonte me traz 2 desafios que eu queria discutir aqui com você. E como a Ana é muito antenada, ela já falou, a gente precisa discutir o impacto disso nos contratos de PPPs e de concessões. O primeiro desses desafios é sobre a modelagem, né? Se a gente hoje está modelando um projeto, mas a gente ainda está num ambiente de transição da reforma e de ainda não sabermos exatamente quando e o que vai acontecer. O que a gente tem um desenho, né? Mas quando isso vai acontecer e se vai... Então, nos modelos de projetos que a gente está fazendo hoje, a gente tem que... eventualmente começar a prever uma mudança de regime tributário a partir de 33. Esse é um desafio. E o outro desafio que eu queria que você comentasse, projetos, como você mesmo disse, projetos que já foram celebrados e que adotaram premissas completamente distintas, né, sobre o regime tributário. Muitos desses contratos assumiram que os riscos de variações das alíquotas tributárias seriam assumidos pelo Estado, né? Então, se houvesse um desequilíbrio, o Estado assumiria. E se a gente vai, por exemplo, para a PPP da Sanesul, né? A gente tem lá os 68 municípios que são abarcados pela Sanesul, saneamento, que tivemos uma PPP, e isso foi feito, se eu não me engano, há 4 anos, né? Não tinha como a gente prever qual seria o regime tributário e, com certeza, vai ter um grande impacto, até porque o saneamento... Aí você trouxe uma outra. Você foi perfeita, porque... Isa, eu acho que eles separaram para tratar da regulamentação só
dos contratos já firmados, né, e que seriam impactados aí por essa entrada em vigor. Mas aqueles que estão sendo desenhados já a doutrina, enfim, os críticos têm falado, ó, você já tem elementos para se buscar mitigar esses impactos. Claro que tem, mas não estão tão claros, né? Porque os projetos não estão aprovados ainda, que vão regulamentar. Mas você já tem um cenário diferente de quem assinou sob um outro sistema tributário. E o saneamento. Então, para além disso, que isso vai afetar todos os outros os serviços, independente da natureza, o saneamento ainda tem a particularidade de uma mudança brutal, porque passa a incidir o IBS e a CBS, então há uma alteração da carga tributária efetiva aí para o setor, e a discussão que se tem travado é que é um serviço de saúde. Ou ele pode ser classificado como um serviço, né, de interesse da saúde, portanto seria uma redução Tem se buscado isso, ele não está caracterizado, tá? Porque tem os tratamentos diferenciados, as reduções de alíquota, e aí tem o serviço de saúde. Então, o que o setor tem buscado é que se classifique como de saúde, importante para a saúde. A lei do SUS traz o saneamento, né? E, de fato, ele impacta na saúde das pessoas, para que tenha redução de até 60% da alíquota. Essa tem sido a demanda. Por outro lado, os gestores poderiam pensar, bom, mas eu também, municípios especialmente, eu tenho uma nova fonte de receita, né? Será que vale a gente fazer voz a essa demanda do setor, porque a gente entende que é saúde, que está na lei do SUS, que realmente impacta nas condições de saúde da população, mas eu deixo de ter uma expectativa de uma receita nova. Quem tem esses contratos, eu penso que quem tem os contratos de PPPs, né, de saneamento, esgotamento sanitário, que é o caso do Mato Grosso do Sul, é muito mais relevante você manter esses contratos, né, a estabilidade e o equilíbrio dessas parcerias, pensando em atingir a universalização, que é o grande mote, do que necessariamente só... Isso é um pensamento meu pessoal, né? A gente nem tem conta para isso, tem que olhar o contrato especificamente, estudar o impacto disso, mas esse objetivo é muito maior, né? Talvez diferente de quem não tem estruturado um contrato de longo prazo, ele vai pensar mais na receita imediata do que defender a redução da carga do setor. Mas quem tem um projeto, um contrato de longo prazo, e que vai gerar uma discussão de equilíbrio, talvez essa receita nova na balança não valha contaminar esse objetivo maior, né, de universalização. Total. A carga tributária para o saneamento, ela cresceria quanto mesmo? Então, tem estudos falando que seria um aumento de até 16%, né, da carga tributária, com aumento de 9 para 18% do impacto. É bastante coisa, né? Imagina os contratos desequilibrados. E nessa discussão sobre se o município tem direito a um determinado valor, né, em função disso, né? Exato, em função dessa alíquota que vai crescer e de como vão ser distribuídas, né, as receitas tributárias para cada ente da federação, isso também vai ter que ser cotejado com quem é o ente concedente, né? Porque, no fim das contas, é um desequilíbrio que eventualmente vai ser percebido por um ente, por exemplo, estadual, mas a receita proveniente do tributo vai ser percebida pelo município, né? Então, enfim... E aí quem que tem, talvez o outro tenha um interesse... Vamos entender como que o projeto vem. Se passa essa ideia de setor de serviço, aí vem a redução, né, de 60% e isso estaria mais pacificado. E equaliza. Mas, doutora Ana, voltando aqui um pouquinho para o tema das concessões, ainda que a gente esteja, né, falando de reforma tributária, o relacionamento com o Tribunal de Contas no estado de Mato Grosso do Sul, como que funciona e como que isso é construído, a PGE constrói como isso institucionalmente na revisão desses projetos, tem uma análise prévia, não tem? Como que se faz esse diálogo institucional? A gente tem um trabalho importante, e aí do executivo, com o assessoramento, a consultoria da PGE, legislativo, judiciário e o próprio Tribunal de Contas, como um auxiliar do legislativo,
de uma atuação cooperada. Cada um, claro, reservado às suas autonomias, mas a gente busca uma harmonia nisso, e eu acho que o grande é a transparência, né, Fernanda? É buscar mostrar esses projetos, é buscar externar a carteira de projetos, abrir um diálogo prévio nesses desenhos, e isso o escritório tem realizado. Então, a gente não tem grandes dificuldades nesse controle prévio que possam ser mais impositivas ou que venham como cautelares, que sempre na busca de uma transparência, de um diálogo aberto prévio ao desenho desses projetos, então o que a gente testemunha é esse trabalho cooperado entre os órgãos e instituições do Estado. Durante muito tempo, até a gente, enfim, foi uma expressão cunhada aí por alguns professores, falava-se do apagão das canetas, né? Mas eu não sei se você compartilha dessa visão, mas acho que cada vez mais, talvez através dessas iniciativas e também do engajamento ativo das procuradorias lado a lado com os gestores, você acredita que a gente ainda vive essa situação, ou ela aos poucos está se diluindo no Brasil? Eu acho que aos poucos tem se diluído muito, Fernando, porque é paralisante, né? Você dizer o não algo mais confortável, mas também é uma perda enorme de espaço, de atuação. Então, eu acho que a PGE está à mesa, a PGE tem participado, porque a gente encontra caminhos, né, com segurança. Muitas vezes o gestor tem busca alguma tomada de decisão, e a PGE traz os caminhos, mapeia os riscos, diz qual que é a melhor direção, e a gente tem falado muito o que a gente quer, enfim, um órgão bem estruturado, pessoas tecnicamente competentes, que trabalham com o interesse público sempre em mente, né, com a ideia de fazer a coisa certa, mas fazer acontecer. A gente quer que o Estado evolua, que recentemente trabalhamos no Estado com uma lei de licitações de inversão de fases automática. Foi pioneiro, inédito isso, mas a gente precisava tocar as nossas obras, e aí documentamos tudo isso, a grande dificuldade de manter o fluxo como estava. É claro que a nova lei permite que, desde que você fundamente, você possa inverter. Mas isso demandava caso a caso. Então, procedimento, entendemos que não é norma geral, que é procedimento, e foi encaminhado um projeto de lei, já é lei hoje no Estado, com a inversão automaticamente para as obras, né, das fases de licitação. Então, a gente tem trabalhado com essa ideia de trazer caminhos para o gestor, com segurança jurídica, claro, porque o que ele não quer, quando ele sair, ele tem um problema com o Tribunal de Contas, né, ou uma paralisação de um projeto em andamento. Então, mas esse olhar da Procuradoria, acho que a gente somou esforços e todo mundo entendeu que não dá para se acomodar e simplesmente dizer o não. A gente precisa encontrar um caminho com segurança jurídica e com inovação, né? Eu acho que criatividade, acho que o serviço público hoje tem passado por isso, né? Mudança, novas tecnologias, falamos aí da Infovia, novas formas de trabalho, e a gente precisa agregar isso não só ao ambiente privado. Vocês atuam muito com o privado, né? E esse ambiente do escritório de parcerias nos traz isso é muito bom. Essa visão do privado, tira a gente daquele castelinho ali só do serviço público, né? E o investidor quer segurança jurídica, mas ele também nos provoca para a inovação, né? Para repensar determinadas práticas. E a gente tem trabalhado nesse sentido. O Colégio de Procuradores Gerais é um ambiente muito importante para isso. Por quê? Os problemas não são só meus, não são só da Inês em São Paulo, do Tiago, enfim. Muitos problemas são problemas federativos, são questões que ocorrem em todos eles. E aí, quando a gente tem uma prática mais uniforme nesses estados, isso fortalece aquela tomada de decisão, fortalece, consequentemente, se questionada no judiciário, você levar que aquela não foi uma decisão isolada de um único estado, mas pensada no colegiado, estruturada no colegiado, e a gente tem buscado isso, o Compeg tem sido essencial para isso. Que potente, né? Eu queria fazer aqui só uma anotação, que várias são as procuradoras gerais dos estados, né? Eu acho que essa lógica de dialogar,
né, entre diversos estados, diversas realidades, para poder eventualmente beber uma da experiência da outra, também é um pouco uma característica que eu acho que facilita. Puxa. Quando a gente é Compartilha mulher. boa. Ah, sim, com certeza. Não, e a gente pega o telefone e liga mesmo e resolve, já me compartilha tudo. Do primeiro ao último ato aqui no WhatsApp mesmo, tá, Inês? Exatamente. E aproveitando, adorei seu batom, você pode ver. Mas é verdade, eu acho que... A sororidade feminina É, ajuda. vocalização conjunta dos nossos desafios, Vocalização conjunta dos nossos desafios, é verdade. Muito legal isso que vocês estão fazendo no Compeg, essa troca de experiências, esse seu olhar é muito potente, realmente para, né, deslanchar bons projetos que sejam aí responsáveis e responsivos. Eu queria fazer só uma última pergunta, pegando um gancho do que você trouxe quando estava falando da reforma tributária, e até também uma experiência que o Fernando teve enquanto professor da Fundação Getúlio Vargas, que você falou assim, olha, a reforma ela está sendo tocada por tributaristas, mas não por administrativistas. E como esses dois mundos, eles precisam realmente se conversar para que a gente tenha medidas que, enfim, contemplem ali o nosso pacto federativo e não deixem a desejar com soluções que eventualmente não atendam à realidade, né? O Fernando fez, se você quiser contar, vai contar muito melhor do que eu, fez um trabalho justamente sobre isso em uma das eletivas que ele coordenava na FGV, e os alunos trouxeram medidas importantes para que o fisco olhasse quando fosse fazer a reforma tributária. Conta um pouquinho legal. desse Não, trabalho. foi com o Eurico, trabalho com o Eurico de Sante, né? Não, eu acho que foi um trabalho que engajou 20, 30 alunos e eles foram fazer palestras em eventos internacionais na época da construção ainda dessa proposta via CECIF, o Eurico, o Bernardo legal. Api e tal, mas eu acho que foi uma experiência muito, muito legal, né? Muito E eu acho enriquecedora. isso é muito rico, né? O Eurico coordenou tudo isso. Nós tivemos a voz também do professor Carlos Ari Sandfeld na parte de direito administrativo, explicando o comitê gestor, esse novo ambiente. Mas ali nos GTs, nos grupos técnicos que foram criados, a gente viu muito auditor, muito procurador, mas todo mundo sempre muito focado no direito tributário, porque era a base, era a essência. Tanto que dos 18 GTs, um era do contrato administrativo de longo prazo. Todos os outros eram operacionais, split payment, enfim, fiscalização. Você imagina o tamanho dessa mudança, né? Mas esse estudo deve ser muito rico, Fernando, e eu acho que está em tempo da gente ir aprimorando esse texto. Eu acredito nas premissas da reforma. Você não acredita quem está chegando. A Inês? Olha lá. Olha só! Gente, tem que captar essa entrada. Pessoal, para quem não entendeu nada, a gente fez aqui uma pausa técnica porque a nossa chefona do Compeg, a Inês Coimbra, chegou aqui para prestigiar essa gravação com a Ana. E a Ana logo viu, porque ela é maravilhosa, além de tudo, né? Entrando ali. Mas foi ótimo, porque realmente a presença dela marca a importância desses episódios e, enfim, de tudo que você trouxe aqui pra gente, que é muito, muito rico pro universo das PPPs, das concessões e pro contexto, né? Porque quando a gente fala de projetos de longo prazo, é muito importante a gente conhecer o contexto do que você mesma trouxe, a segurança jurídica que quem constrói, no fim das contas, são as procuradorias. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço, Isadora. É um trabalho que, de fato, é muito coletivo no âmbito da Procuradoria e tem tido uma coordenação pelo Compeg. Então, a vinda da Inês, eu acho que retrata exatamente isso, nosso compartilhamento de boas práticas ali, o diálogo entre todos. E a ideia da Procuradoria é isso, né? Auxiliar na implementação de boas políticas públicas, desses projetos que atendem à sociedade. Porque o destinatário maior aí de todo esse desenho, vocês que participam da estruturação de projetos tão complexos, a melhoria do serviço público é para aquele usuário, né, o cidadão, e a PG está mais presente na vida do cidadão do que se imagina, né, e a infraestrutura é mais um grande exemplo disso. Obrigada, Ana. Volte sempre. Adoramos aprender mais com você. Muito obrigada. Obrigada.